E outra coisa, seu vídeo não, seu comentário. Outra coisa, se você quiser perguntar já sobre menopausa, você pode perguntar lá no nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial, assim como também através do nosso chat no YouTube. Eu vou pedir para a produção já me entregar o celular, a gente vai receber a sua pergunta através do Instagram, Vida Melhor Oficial, e através do chat do YouTube, tá? Então manda, porque eu mesma estarei de olho, bem atenta aí à sua dor, à sua angústia, à sua questão sobre a chegada da menopausa. A gente sabe que pode causar desconfortos físicos, né? Acentuar dores generalizadas ou ser até um gatilho para algumas doenças, porque, por exemplo, as articulações, os músculos, as cartilagens têm receptores de estrogênio, que é o hormônio que entra em declínio na menopausa. Então hoje a gente, como eu já adiantei, recebe 2 médicos maravilhosos. Eu recebo hoje uma ginecologista e recebo também um intervencionista da dor. E a gente vai conversar com eles sobre esses aspectos que envolvem a menopausa e o nosso corpo. Doutora Paula Fatbeck, que acabou de lançar um livro maravilhoso, e o médico intervencionista da dor, doutor André Mansano. Seja bem-vinda, doutora Paula, que saudade. Que saudade, quanto tempo, puxa, né? Olha, Que bom estar aqui novamente. Ainda hoje eu peguei seu livro, aí fiquei olhando, que coisa linda, Ficou que livro lindo, né? Meus parabéns. Tem o livro aí? Tem. Deixa eu mostrar aqui pra turma, gente. Esse livro é maravilhoso. Ela escreveu junto com o Dr. Alfonso Massaguer. E é um guia para saúde, para quem está esperando ou espera ter uma gestação, Exatamente. Ele vai desde aquela mulher que pensa em um dia se preparar para engravidar, até aquela mulher que já está tentando, né, aquela amiga que às vezes tem algumas dúvidas. Então a gente quis fazer de uma forma bem simples, né, uma linguagem simples, mas com explicações claras e científicas, para que a população toda tenha acesso assim, a esse tipo de informação que a gente viu que estava faltando compilar em um livro só. Maravilha. Então ele trata aqui da fertilidade, claro que da dificuldade de engravidar, tratando da infertilidade, né, falando sobre todos esses aspectos, mas com uma linguagem pra gente que é leigo, que não é médico. Não é um livro só para médicos. Os médicos também estão amando, obviamente, porque é um manual muito preciso, muito completo, mas você que está aí pensando em engravidar, a gente sabe que tem muitas mulheres que retardaram muito essa decisão e hoje estão aí com algumas dificuldades. Esse livro vai ajudar e muito, né? Vai. Essas mulheres que estão tentando e aquelas que ainda não têm certeza e que querem se programar, por exemplo, para pensar em congelar óvulos, preservar a fertilidade. Então, ele está bem completo. Meus parabéns, muito obrigada. Obrigada. Agora também recebo o intervencionista da dor, doutor André Mansano. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado. Eu vi que você fez aniversário esses dias. Isso, fiz. E os pacientes queridos te receberam lá no hospital com bolo e tudo, não foi? Legal, foi. Então, meus parabéns, Deus te abençoe muito, Obrigado, muitos anos de vida, doutor. Pode sentar aqui do lado da doutora. Que bom, gente, recebê-los. Eu até divulguei hoje para o meu grupo de amigas, que a gente tem uma comunidade de mulheres no WhatsApp, pedi para que todas estivessem ligadas aqui na Rede Vida, porque esse é um assunto muito especial da gente tratar, né? Porque assim, a gente já falou várias vezes sobre menopausa, mas a gente às vezes não fala desses desconfortos, principalmente dessas dores. Do lado ginecológico, eu imagino que muitas têm até constrangimento de chegar no ginecologista, quando é homem ainda é um pouco mais complicado, mas mesmo muitas vezes com a mulher, e abrir ali o coração e dizer o que está acontecendo. E existem muitas dores ligadas mesmo a essa época da menopausa, né? Do climatério até a chegada da menopausa. Sim, é muito comum e muitas vezes a mulher e até alguns especialistas não ligam esse fato às dores, né? Então procuram outras causas que não a menopausa propriamente dita, a queda do hormônio que chama estradiol, como a causa inicial, né? A base daquelas dores crônicas que a paciente está tendo. Porque a gente tem receptores, né, desse hormônio, por exemplo, nas articulações, nos músculos, nas cartilagens. Então, essa queda hormonal faz com que ela tenha essas dores, às vezes musculares, articulares, que são muito comuns, mas que muitas vezes ou
o médico não pergunta, a paciente às vezes não se queixa e ela nem sabe que aquilo pode estar sendo levado pela menopausa, né? Mais um sintoma da menopausa. Olha lá que interessante. Deve chegar no seu consultório, por exemplo, alguns casos de mulheres em climatério e menopausa com dores, né? Sem conseguir entender o que está acontecendo. Chega bastante. E o primeiro desafio é justamente esse, né? Diferenciar quais são as dores que são causadas diretamente pela menopausa, pela queda do estradiol, e quais são as dores que são causadas por outras doenças que também são mais frequentes no período da menopausa. Então nós temos várias doenças que aumentam a sua frequência com o aumento da idade. Problemas da tireoide, que podem causar dor, osteoartrite, artrite reumatoide e outras doenças autoimunes, todas elas vão aumentando a sua frequência com o passar do tempo. Então o primeiro desafio nosso é diferenciar o que é causado diretamente pela menopausa e o que é causado por outra doença que está acontecendo no mesmo período da menopausa. Perfeito. Eu entendo que o médico ele precisa atuar quase que como um detetive, muitas vezes, para descobrir o que é que a gente tem, né? Quem assistiu a série aquele Dr. House percebeu isso também. Mas o intervencionista da dor, eu acho que tem um desafio ainda maior, né? Porque a pessoa chega lá com dor e você, para agir, para fazer essa intervenção, tem que descobrir qual é a causa. Mas essa é a parte mais legal. Ah lá, que bom. Agora, no consultório do ginecologista, chegam muitas questões ligadas ao aparelho reprodutor, à genitália, né? Sim, porque além dessas dores crônicas, né, a mulher ela tem geralmente queixas, por exemplo, de secura vaginal, os calores, né, que são muito incômodos, ela tem a questão da pele, do cabelo, ela perde a libido, energia. Então, assim, a questão da menopausa é que, como o doutor André falou, ela envolve, além dessa oscilação hormonal, dessa mudança hormonal, ela envolve também a idade, o tempo. Né? Então, o ganho de peso, por exemplo, que as mulheres se queixam, não necessariamente é só da menopausa. A gente, com a idade, a gente vai diminuindo o metabolismo também, né? Então, muitas coisas se confundem. E o importante para o médico, além de ser um detetive, que é o que ele tem que ser, é entender que o paciente é um só. Né? Então, a gente tem que lidar com o paciente, todas as queixas, como uma só, e não segmentar. Né? Então, a gente tem que entender que aquele emocional, aquela queixa emocional, também envolve a questão física, né? Então, como um todo. É um trabalho assim, multidisciplinar e também dia a dia para que você tenha aí uma melhora da qualidade de vida dessa paciente, né? Como um todo também. Perfeito. Então, quando chega uma paciente, você já identifica que a questão realmente pode ser hormonal, por queda do estradiol, você encaminha para ginecologista ou para endocrinologista, se for um outro hormônio, ou o próprio intervencionista da dor pode fazer esse tratamento? Como é que funciona? O mais indicado na medicina é a gente sempre optar pelo tratamento com aquele profissional que mais entende do assunto, né? Então, quando eu identifico que o problema é estritamente hormonal, eu encaminho para o ginecologista, não tem a menor dúvida. Ele trata melhor do que eu a questão hormonal, né? Perfeito. Agora, só os hormônios, só a reposição hormonal trata a dor? Eu até estou me lembrando de na internet a gente vê umas coisas muito interessantes, né? No sentido de ficar de olho aí, porque às vezes procede, mas às vezes é um pouco de exagero. Mas eu me lembro de ter visto alguém falando no Instagram, um médico, de que o hormônio é um milagre. A pessoa toma e fica jovem, não tem mais dor, tem pique, tem tudo. Quer dizer, ela renasce. Isso é verdade? Seria bom se fosse, né, Cláudia? Mas não. É óbvio, a mulher que pode fazer a reposição hormonal, ela tem uma melhora um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais objetiva de muitos dos sintomas, às vezes não todos, e muitas vezes não é primeiro tratamento que a gente vai iniciar que vai ter o resultado ideal, mas não é só o hormônio, mesmo porque muitas mulheres não podem usar hormônios na menopausa, né? Então, você tem que, às vezes, lançar mão e sempre junto com o hormônio de mudanças, por exemplo, como as dores, né, que a gente está falando muito das dores, elas estão no sistema osteoarticular, uma redução, por exemplo, muitas vezes no peso, você fazer atividade física, né, você ter uma vida saudável, isso tudo é um tratamento adjuvante que vai ajudar naquele tratamento hormonal. Sistema nervoso central, muitas vezes, assim, dor de cabeça, aquela mal-estar,
que muitas vezes também o hormônio é o principal, assim, culpado, muitas vezes não é só essa parte. Então, você tem que também ter um equilíbrio daquela parte, né, como que está a vida daquela paciente, o que faz com que ela sinta mais cansaço, irritabilidade, a parte emocional, como que está a vida dela com o marido, com os filhos, né? Então, é um tratamento que você também tem que partir para esse estilo de vida, né? Porque a mulher, ela precisa, na menopausa, mais do que nunca, começar realmente um estilo de vida mais saudável, principalmente atividade física, né? Tentando, se possível, aumentar a parte de musculação, né? Ganho de massa magra, né? Porque a gente vai perdendo, e essa questão realmente de achar alguma coisa que ela goste, né? Então, muitas vezes, né, André, a gente tem mudança do estilo de vida, por exemplo, uma dor crônica. Se ela achar uma atividade boa, a gente equilibrar essa parte emocional, a dor não que vai sarar, mas ela melhora muito, né? Melhora, né? E a Paula falou uma coisa interessante logo no começo, que foi a questão da perda de peso, né? Existe um estudo muito interessante feito só com mulheres na Escandinávia, que mostrou que a perda de 5 quilos, mantendo essa perda durante 10 anos, reduz a chance de ter artrose de joelho em 50%. Uau! 5 quilos, eu tô falando. É muito importante. Vou fechar a boca, amiga! Tá vendo? Então é tudo, gente. É encontrar o prazer na vida, é a alimentação, é o exercício físico, é sono de qualidade. Claro que é passar aí no seu médico, na sua ginecologista, olhar todos os seus exames, ver os seus hormônios, né? E é o tal negócio. Muitas vezes é estar bem amparada. Eu digo que mulheres precisam de mulheres, né? Mães precisam de mães. A gente precisa, acho que mais até do que os homens, de uma rede de apoio, né? O que eu vejo muito, que eu tenho acompanhado muitas das minhas pacientes, né? Eu digo que eu tô passando por todas as fases com as minhas pacientes, né? Eu comecei lá nos partos e reprodução, e agora a maioria delas, né, as mais antigas, estão entrando na menopausa e eu também, né, Cláudia? Então a gente vê que as amigas, né? Você perguntar às vezes, né? Como é que você tá? Como é que tá aquilo? Então, muitas vezes isso já é o suficiente para ela dar o passo inicial, né? Então, não, eu não estou fazendo nada. Mas vamos fazer, né? Tem várias possibilidades, né, no meio, assim, que a gente pode fazer com que aquela paciente volte, né, a fazer aquilo que ela gostava, ou até achar uma nova forma, né, um novo prazer na vida. Ter propósito, prazer na vida. Bom, eu vou deixar uma pergunta no ar, e aí você manda a sua pergunta e a gente vai voltar aqui com esses dois médicos que são incríveis, são médicos que eu realmente confio muito, sei o quanto eles estudam e eles vão tirar as suas dúvidas, tá? Eu recebo muitas mensagens de meninas reclamando que perderam, entre mil aspas, a libido, mas na verdade não é bem a libido, até a vontade, no sentido de vontade de estar junto, mas não pela vontade emocional, por conta das dores na relação. Uhum. Então eu queria que a gente falasse sobre essa situação, tá? Que às vezes elas querem estar com o marido, mas elas sentem desconforto e tem constrangimento às vezes até de falar pro próprio marido, tá bom? Volto já e a gente já entra nos assuntos aí das dúvidas muitas vezes pontuais, é o que eu falei, às vezes você tem realmente constrangimento de perguntar no médico, aqui fica à vontade, porque a gente pergunta com todo o respeito, pensando na sua qualidade de vida, tá? Ela trouxe ali pra gente olhar e entender o que é que acontece com o nosso órgão reprodutor, porque aí a gente tem ele completo, né? Sim. Então vamos lá pra gente tentar entender. Bom, o que a gente estava falando são das dores que a mulher sente com a menopausa, né? Então a gente tem 3 hormônios principais na mulher: progesterona, testosterona e o estradiol. O estradiol, ele é responsável por estar nos receptores em todos os nossos tecidos, desde o cabelo até na vagina. Então, uma das coisas que acontece, quando esse estradiol cai, o estradiol é produzido pelos ovários, né? Então, os receptores de estradiol na vagina, que estão aqui, eles param de funcionar. Então, essa queda do estradiol intravaginal, ele causa uma atrofia. Então, a vagina ela fica seca,
a mucosa, que ela sempre é enrugadinha, ela fica fininha e lisa, então isso causa localmente uma dor devido ao trauma mesmo, por ela estar sem lubrificação e por essa mucosa ela ter afinado e estar mais suscetível a traumas. Fora isso, você tem também a questão, por exemplo, da testosterona e do próprio estradiol no sistema nervoso central. Então, aquela menina, ela já não tem tanta vontade, o libido do hormônio, né? Ela já sabe que aquela secura vai causar dor, então é uma bola de neve, né, Cláudia? Então, a próprio medo da dor já causa ainda mais dor, menos libido, menos vontade de ter relação com o marido. E o triste de tudo isso é que você consegue melhorar, tá? Principalmente essa questão tópica intravaginal com ou hormônio local, ou quem não pode usar hormônios, alguns lubrificantes. Hoje em dia o laser vaginal é incrível para isso. Então são sintomas que você consegue que ela tenha uma melhora assim, quase que 100%, né? Então é muito triste porque muitas mulheres acabam não tendo acesso a esse tratamento e eu já tive muitos casos de meninas que chegaram na menopausa, pós-menopausa, acabou o casamento, por exemplo, de 25 anos por algo que a gente poderia ter melhorado, assim, né, não de uma forma 100%, mas às vezes 99%, né, ou até 100%. E depois, por exemplo, essa menina, a gente descobriu que era só a menopausa, né, infelizmente o casamento dela tinha acabado, logo depois a gente começou o tratamento e ela está namorando, tá indo pra praia, então assim, namora até um surfista, então assim, a mulher volta, tá, então volta você, à vida, né? você volta à vida, você não Agora, precisa também ficar. interessante você falar sobre isso, porque eu até comentei no começo, né, da minha pergunta, quando a dor e quando a falta de vontade está relacionada a essa secura vaginal, a essa queda hormonal, porque às vezes está relacionada também ao comportamento do casal, né? Ao comportamento do marido, a falta de informação para que haja compreensão, porque é uma fase que envolve o casal e que ambos têm que lidar com ela, né? Sim, por exemplo, ela tá com medo de ter relação porque ela tem dor, né? Ela sente aquilo, então às vezes o marido não tem paciência, né, para entender ou até para conversar, né, o que está acontecendo e isso acaba sendo assim algo um atrás do outro e até que esses eventos levam o casal parar de ter relação, né? Verdade. Agora, não é só pensando exatamente, na vagina, na queda hormonal que envolve o nosso órgão reprodutor, mas às vezes as dores, até no corpo, elas são motivo de conflito numa relação conjugal, né, doutora? Eu fico imaginando que às vezes você pega uns maridos sem paciência com mais mulheres que estão reclamando de dor. Sim. Só vou adicionar um pouquinho de neve na bola de neve que a Paula falou, que são os medicamentos que se usam para a dor, que muitos deles diminuem a libido. Então eu preciso ficar atento aos efeitos colaterais da medicação para não piorar tudo isso. Nossa, bem lembrado. Agora, Super comum. super comum. Esses super medicamentos para dor que a que você se refere são os medicamentos que são os mesmos para depressão? comum. Em especial os antidepressivos. Agora, isso que você falou é muito interessante no consultório, né? E a gente consegue, quando o marido vai junto, que não é sempre que acontece, nem é a maioria das vezes, a gente consegue perceber um pouco da relação que o marido tem com aquele sofrimento que a mulher está enfrentando. Então, a gente vê isso do ponto de vista corporal, pelo simples fato do marido dar a mão para a esposa durante a consulta, e há maridos, por exemplo, que sequer saem do celular enquanto a mulher está falando, não tem uma empatia nenhuma com o sofrimento da parceira. O que acontece com você, meu amigo? O que acontece? Não dá para entender, né? Você quer ter uma parceira, uma companheira, e no momento que ela mais precisa, você não está ali sendo apoio. Eu estou me lembrando, inclusive, de uma entrevista que eu fiz há muitos anos. Eu cheguei até a chorar, fiquei muito chateada, porque a paciente que estava tratando um câncer de mama, ela desabafou e ela falou que o marido dela simplesmente virou as costas para ela, sabe? E quanta mágoa que não deve ficar numa história como essa, né? Sim. Muito triste. E a gente não pode esquecer, e eu acho que vai ser pauta ainda hoje, que a gente está falando de alguém que tem marido, mas existem mulheres na menopausa que estão vivendo uma situação de solidão. Né? Então é outra questão a ser abordada. E aí é mais complicado ou a mulher, quando ela está sozinha, ela consegue
alguma forma emergir e cuidar melhor dela, doutora? Eu acho que depende muito, porque muitas vezes é até pior, como o doutor André falou, porque ela acaba, às vezes, nessa situação, né, com todas as mudanças da menopausa, ficando ainda mais sozinha, né, se isolando ainda mais, né, então, por isso que depende muito daquela rede de apoio, né, que ela tem com amigas ou com família, né, então que ela possa, né, entender o que está acontecendo e buscar ajuda, né. Tem jeito, bastante. Mulheres precisam de outras mulheres, né? A gente precisa dessa rede de apoio. Tem que ver o quanto aquilo é verdade, antes só do que mal acompanhada também. Gostei dessa. Boa. Doutor, eu sou uma mulher que já sou menopausada, eu tenho sentido dores nas articulações dos dedos, não em nenhum outro lugar. E até tenho compartilhado isso com as minhas amigas e algumas relatam a mesma dor, como se tivessem inflamadinhos. Isso está ligado à falta de hormônio? O que seria? Pode estar ligado exclusivamente à falta de estrógeno ou pode ser um quadro de osteoartrose, e normalmente nós temos duas articulações aqui. A osteoartrose ou artrite pura é nessa articulação aqui, ou eventualmente uma artrite reumatoide, que é um quadro de reumatismo, um dos reumatismos, que normalmente pega nesta articulação aqui. Então, são fundamentalmente essas três possibilidades mais frequentes. A menopausa sozinha ou o surgimento de uma artrose ou uma artrite autoimune como a artrite reumatoide. Sempre importante investigar, né? Super, super. Mesmo que seja pouquinho. Bora tratar. A gente tem que lembrar que dor é um sinal de alerta, não é isso? Qual é a maior queixa no consultório quando o tema é climatério e menopausa? A maior queixa de todas, acho que 100% das mulheres me falam doutora, eu sempre estou cansada. Eu antes tinha, não que eu não cansasse, mas eu cansava e eu levantava, eu levava meus filhos, eu ia para academia, eu namorava. Agora eu me sinto cansada e sem energia para fazer as minhas atividades do dia a dia. Então, geralmente essa é o primeiro sinal, né, e realmente que mais incomoda as pacientes. Eu não consigo fazer minhas atividades com a energia que eu tinha antes. Eu não sou mais a mesma em energia, com certeza. Vou deixar a pergunta no ar. Será que esse cansaço, essa falta de energia já é um preparo para o nosso processo de envelhecimento, para a gente tirar o pé do acelerador, entender um pouquinho que a nossa vida está mudando? Ou os hormônios vão fazer toda a diferença e a gente volta a ser aquela mulher cheia de pique, cheia de energia, de vontade de viver? Eu volto já já e a gente fala um pouco mais. Combinado? Combinado. Você vem comigo, gente. Tanto assunto, tanta coisa. Já mandou sua pergunta? Por favor, vai lá, ó. Tem um post lá no Instagram, então você vai ali naquele postzinho. É o que tá a foto nossa aqui, todo mundo? Na foto que estamos nós três, eu, doutor André, doutora Paula. Essa aí, ó, participe, tá vendo? Participe. Tire todas as suas dúvidas sobre menopausa. Manda pergunta ali, de forma bem pontual. Produção, se puder deixar meu telefone aqui pertinho, que eu adoro ficar olhando você interagindo e eu quero ler também, além de mostrar ali no vídeo wall, mostrando direitinho a sua pergunta. Combinado? Agora, tá prestando atenção em tudo? Depois compartilha com as amigas também, viu? O que você vai aprendendo aqui. Se você não está conseguindo... Esse cansaço, ele vem da questão hormonal e vem também um pouquinho da passagem do tempo, né? Mas não é só o hormônio também, né, Cláudia? Além disso, são aquelas mudanças de estilo de vida, às vezes algumas medicações, né? Porque, como você falou, a memória, né, da menopausa. Realmente, memória, depressão, irritabilidade, insônia, tudo isso você tem, né, uma causa também da menopausa hormonal, mas às vezes você tem outras coisas em volta, mas tudo isso pode melhorar sim, principalmente a memória que você falou, as meninas ficam melhores e a questão de dormir bem, né, a menopausa ela altera muito o sono também. Então a reposição hormonal vai melhorar tudo isso? Ela melhora também, essa questão da insônia especificamente, ela é muito mesmo atingida com a menopausa, sabe, então ela piora, né, então daí, como o André falou, ela vai e começa a tomar um remédio para dormir. Daí, quando ela acorda, aquele remédio tem um efeito rebote. Ela, às vezes, toma um antidepressivo, né? Esse antidepressivo também, às vezes, altera mais a memória ainda
junto com a menopausa. E daí diminui mais a energia, mais a libido. Então a gente tem que meio que, acho que fazer um contra-altidel, geralmente, nessas pacientes, né? Ver tudo que ela está usando, revisar os sintomas colaterais, às vezes discutir com outro colega, né? Muitas vezes é tanta coisa que ela está usando que entra na nossa bola de neve. Então a gente realmente tem que daí tentar equilibrar como um todo, né? Perfeito. Agora, o meu sonho como paciente e também como jornalista, entrevistadora, é que todos os médicos pensassem exatamente da mesma forma, que tivesse apenas uma escola, porque às vezes eu converso com um, converso com o outro e eu fico doida aqui, que eu falo, ué, mas semana passada um falou isso, agora... E eu lembro muito bem que você falou ainda há pouco que algumas meninas não podem fazer reposição hormonal. Aí tem alguns médicos que falam assim, todo mundo pode, só não pode quem está fazendo tratamento de câncer. Isso é verdade? Então, pelo consenso, né, brasileiro, né, de menopausa, não. Você Quem não pode fazer reposição hormonal, doutora? Bom, paciente que teve ou tem câncer hormônio dependente, então, por exemplo, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, pacientes que estão com uma hipertensão grave, não controlada, pacientes que têm um risco muito elevado trombogênico, já tiveram eventos trombogênicos importantes também, são mulheres que, pelo consenso, não devem iniciar, sangramentos sem causa, então uma mulher que está com algum sangramento e você não tem vaginal, né, sem causa aparente, antes que você tenha certeza qual é a causa daquele sangramento, você não deve iniciar. E uma doença super rara que chama porfiria também sanguínea, que também é uma contraindicação. Então, pelo consenso, são essas. Não, mas eu estou te perguntando porque eu confio tanto em você, eu sei o quão séria você é. E eu acho que hoje a gente está correndo um risco muito grande, isso me assusta, porque principalmente... aqui no Instagram, a gente fica perdido, porque tem umas coisas que você fala, meu Deus, outro dia eu vi um profissional da área de saúde, que não é médico, falando sobre a reposição hormonal de um jeito que parecia que era a fórmula mágica para tudo. Eu fui olhar e essa pessoa nem médica é, então eu fiquei assim, preocupada, porque a gente não pode confiar em tudo que a gente ouve atualmente, né? E é perigoso, né? Então, para isso você tem as sociedades, você tem, né, os consensos, você tem estudos científicos, né, que basearam-se para que você tenha essas contraindicações, né? É óbvio que daí depende do tempo que ela teve o câncer, mas a maioria dos oncologistas, mastologistas, pelo menos os que eu trabalho, eles não autorizam, independente do tempo, né? E eu costumo seguir o que o oncologista e o mastologista orienta, né? Então, eu não vou fazer algo que ele está dizendo que não é para ser feito. E daí você tem alternativas, né? Perfeito. E níveis hormonais? Talvez a doutora André também possa me ajudar e responder. Quanto maior a quantidade de hormônios, mais energia e menos dor? Ou não? Porque também tem gente fazendo uma reposição hormonal exagerada, com muitos hormônios. Tanto é que eu tenho visto meninas até repondo hormônios que são, que as mulheres também produzem, como a testosterona, mas num nível quase que de homem. E aí elas estão com voz de homem, com barba. Quanto mais hormônio, menos irritabilidade, menos cansaço. É verdade isso ou não? Olha, a medicina como um todo, ela vem muitas vezes com algumas coisas de moda e de fase, né? Então, uma vez que a reposição hormonal, de fato, ela melhora alguns sintomas de forma muito expressiva, pode haver essa sensação de que se eu aumentar a dose, eu vou melhorar ainda mais. Isso não é verdade. Então, é muito provável que você chegou numa reposição hormonal adequada e o máximo que aquela reposição hormonal pode te oferecer é aquilo. Não adianta aumentar a dose. Muito pelo contrário, se você aumentar a dose, você vai começar a ter efeito colateral de um aumento muito expressivo dos níveis de hormônio. Tá? E só mais uma coisa, tem uma coisa que não combina com hormônio, com reposição, tabagismo. Tá? Então, se for fazer reposição hormonal, para de fumar. Perfeito, isso também ninguém fala, né? E tem aí um monte de menina que fuma, fazendo reposição hormonal. Aliás, homens também. E faz trombose mesmo.
Olha que coisa séria. Uma das contraindicações, né? Não o próprio tabagismo, mas essa paciente de alto risco de trombogênico, que é essa tabagista crônica, né? Muito tempo, muito cigarro ou outras formas de tabagismo aumentam o risco de trombose. E trombose, assim, um AVC, né? Algo grave. Doutora Paula, tem agora também, está muito em moda, um tratamento que seria o tratamento que faz um sorinho com um monte de vitaminas e tal, com a promessa de que a mulher vai ficar cheia de energia, muito mais vigor. Existe um consenso em relação a esse tipo de tratamento? Então, na verdade, isso, como o doutor André falou, é mais uma das modas, né, atuais da medicina. É algo que eu particularmente não entendo, né, não é algo, a soroterapia não é algo que eu domino, né? Eu sei que existem alguns benefícios, mas como tudo também existem riscos, né? E depende a dose que você vai fazer, onde vai fazer, porque a gente está falando de um tratamento endovenoso, né? Que a paciente pode ter um efeito colateral agudo, né? Ter uma reação ali, você não ter um médico, né, capaz de reverter essa reação, às vezes com risco de vida, né? Então tem que tomar cuidado, porque o que eu tenho visto, às vezes, esses soros feitos em clínicas de estética, shopping, né? Então, ao meu ver, eu não sou contra, mas eu acho que tem que ser com alguém que entenda realmente o que está fazendo. É uma ciência e medicações endovenosas, né, André, elas têm riscos, então você tem que saber o que você está administrando, né, e ter alguém ali responsável se acontecer alguma complicação. E elas acontecem, né? Quer complementar? Basicamente, reposição endovenosa de vitamina, ela é indicada em casos extremamente precisos de baixas muito exuberantes daquela vitamina em si. Na imensa maioria das vezes, não tem indicação científica. Vamos lá. Aqui na tela já temos da Andréa Rodrigues. Boa tarde, fiz 52 anos sábado, entrei na menopausa. Parabéns pelo aniversário. Sem libido, insônia 3 horas da manhã, pele oleosa, espinha no rosto, tomando ômega 3, fazendo academia, tomando polivitamínico e creatina. Mas a insônia não acaba. O que fazer? Bom, insônia é um dos grandes problemas da atualidade, né? A maior parte das insônias, elas são causadas por ansiedade. Ela tem feito algumas coisas bastante saudáveis, em especial atividade física, né? O que a gente sugere muito é controle de tela, porque a gente sabe que essa radiação emitida pelas telas até um horário mais prolongado, ela inibe a produção de melatonina, que é um hormônio responsável por parte da questão do sono. Então isso é muito importante. Em casos específicos, é preciso utilizar algum medicamento para regular o sono. A gente sempre opta por medicamentos com menos efeitos colaterais e só utilizamos medicamentos mais fortes quando aqueles mais fracos não resolveram o problema. Reposição hormonal. E tem que avaliar se ela tá, como estão os níveis dela, né, do FSH, o estradiol, que são os dois principais hormônios aí que a gente já consegue ter uma ideia, né? Dependendo do valor, a gente também introduz a reposição hormonal, que costuma ter uma melhora bem significativa. Pelo que eu entendi, ela não está fazendo uso ainda, né? Ou não procurou. Porque ela não falou sobre isso, né? Provavelmente ainda não. Aí, antes de passar para a pergunta da Emília, mas tem uma janela aí, tem um tempo que a gente pode começar a reposição hormonal e depois não pode mais? Existe algo assim? Existe algo que chama janela de oportunidade, né, que são os primeiros anos ali do início do climatério, da menopausa, no qual você tem mais benefícios, né, então você vai ter aí benefícios cardiovasculares, ósseos, né, diminuição da perda de massa óssea, essa questão vaginal, por exemplo, atrofia. Então, essa janela de oportunidade, ela faz com que todas essas mudanças fisiológicas sejam menos agressivas e que aquela mulher consiga, né, por mais tempo, manter todas as funções. Passando essa janela de oportunidade, não é que é proibido, né? Depois de 10 anos, por exemplo, que se fala muito da menopausa, que você introduza, tá? Hoje em dia esse conceito mudou bastante, né? É óbvio que você daí tem que discutir com a paciente, né, que não vai ser o mesmo benefício e quais são os principais objetivos a partir daí, mas o ideal é você fazer uma prevenção, né? Aquela medicina primária. Eu costumo dizer para as minhas pacientes, né, para que a gente não deixe, né, a menopausa
menopausa se instalar para que a gente comece, né? Vamos pegar no começo para que a gente já vá fazendo uma remodelação hormonal para que ela continue estável, né? E não faça aquelas altos e baixos, né, da menopausa, que é o que mais faz a paciente sofrer, né? E daí tem esses benefícios cardiovasculares que eu falei, né, ósseos, vários, assim, benefícios também para o organismo e para a saúde como um todo da paciente. Perfeito. A Emília Lima diz, boa tarde, minhas amigas com 50 anos já pararam de menstruar. Eu fiz 50 e ainda menstruo bem certinho. Como saber se estou entrando na menopausa? Bom, parabéns, que é uma sortuda, né? Você acha? E as mulheres que estão menstruando com 50 anos, elas sofrem, elas falam, ai, não aguento mais isso. Gente, mas é bom. Eu tenho várias pacientes que se queixam também, é que quando ou ela estar menstruando, principalmente regular, significa que o ovário dela ainda não entrou em falência ovariana e ela ainda não está, né, com o hipoestrogenismo, os hormônios ainda estão funcionando. É óbvio que menos que uma menina de 30, 40, mas isso é ótimo, eu falo que isso é lindo. Outros sintomas que ela pode ter sem ser a menstruação são aqueles que a gente falou: energia, libido, secura vaginal, insônia, irritabilidade, memória, né? Agora, o primeiro, geralmente, Cláudia, é uma irregularidade menstrual, né? Então, ela falou que está no reloginho, então talvez ela ainda tenha aí pelo menos mais 1, às vezes 2 aninhos de menstruação. Às vezes é mais agudo, né? Mas como está bem irregular ainda, provavelmente ela vai produzir aí o estradiol fisiológico por um tempo maior. O que eu acho que é bom, de verdade, gente. Perfeito. Vou fazer mais umas perguntinhas aqui que eu tô lendo. A Cleice Fuente está falando, boa tarde, Claudinha, doutora e doutora, sou a Cleida Villalpina, tenho 67 anos, ainda tenho os benditos calorões. Menopausei aos 55 anos, já retirei o útero, ovários faz 4 anos, terei isso até o fim da minha vida? Não necessariamente até o fim da vida, né? Mas às vezes as mulheres podem ter até 15, 20 anos aí desses calores com o climatério. O ideal seria ela procurar, né, um ginecologista e ver se tem algo para fazer, porque não é só hormônio, né? Existem alguns medicamentos no sistema nervoso central que ajudam muito os calores. Inclusive, vai sair no Brasil agora um novo medicamento que já está nos Estados Unidos para paciente com câncer de mama, né, que é um antidepressivo específico para melhorar os calores das pacientes que não podem usar hormônios. Então, não é só o hormônio que melhora os calores. E eu só não entendi a questão dela ter tirado os ovários, né? Então, geralmente, quando você tira os ovários, tem alguma questão a mais aí, que talvez ela tenha contraindicação, né? Então, isso que ela tem que ver. Ok, rapidinho que o meu tempo já explodiu, a produção quer me matar. Jaque tá falando assim, minha mãe tem 51 anos, já está na menopausa, ela sente muita dor nas articulações, faz caminhada e mesmo assim sente muitas dores. O que fazer, doutor? Procurar o médico para descobrir se é problema de hormônio, se é artrose ou se é uma doença reumatológica como artrite reumatoide. Não pode sentir dor e ficar, ai, tô com dor e ponto. Tem que tentar descobrir o que está acontecendo. Alma, produtos artesanais, que é a Maura, nossa artesã querida. Boa tarde, tenho tido muitos lapsos, considerados às vezes como falta de atenção. Sempre fui meio desligada, porém piorei muito com o fator estresse e depois da menopausa. É normal? Não posso repor hormônios. Se ela não pode repor hormônios, ela tem que ver esses medicamentos alternativos. Você tem fitoterápicos, você tem às vezes até questão assim de terapia cognitiva que essas pacientes podem fazer. É normal, assim, acontecer com a menopausa e com o passar do tempo, com a idade, mas às vezes tem alguma coisinha a mais aí que ela possa investigar que possa ajudá-la. Tá bom. Gente, eu fiquei triste que eu queria ficar conversando com eles muito mais, porque tem muita pergunta. Eu olhei agora no Instagram, tá lotado, eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Tá bem. Olha, a doutora Paula Fatbeck, maravilhosa, gente. Ela tá no @PaulaFat com 2 T's, Beck, tá? Fatbeck tá aí escrito no vídeo. Paula Fatbeck, e o doutor André Mansano, que é fantástico, intervencionista da dor. Você que está com dor, por favor, vá tentar descobrir o que é e vai tratar. Doutor André Mansano está no DRA André Mansano. Aproveite e vamos viver melhor, que a vida está aí para todo mundo, tá certo? Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Produção, médicos separados, porque